Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Sejam todas bem-vindas. É uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês aqui em mais uma manhã de sábado abençoada, preparada por Deus. Eu tenho certeza disso, para te abençoar, para te dar a sábia direção. Lembrando também que não são só mulheres que assistem o nosso programa, tem muitos homens aí que ficam ligadinhos na nossa palavra e graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus ela vem para libertar, para sarar qualquer pessoa. Então aqui a gente dá uma palavra, algumas dicas direcionadas às mulheres, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela faz a obra que tem que ser feita a toda a criatura. Olha, hoje nós estamos num programa muito especial mesmo. Eu tenho aqui uma convidada, assim, que eu senti no coração de chamar aqui para conversar com a gente, que foi é uma convidada do nosso programa, que fez parte da minha vida, do meu crescimento espiritual. Então eu quero convidar você a assistir aqui, então, um bate-papo que a gente vai fazer aqui com a nossa querida Irmã Leia. Irmã Leia, seja bem-vinda ao programa das Mulheres que Vencem. É uma alegria, de verdade mesmo, poder estar aqui com a senhora. Eu estava falando até com alguns amigos que eu ia chamar a senhora para estar aqui com a gente, porque eu sempre digo para as pessoas, sempre falo da senhora, eu e meu marido, a gente sempre lembra muito da Irmã Leia, porque a Irmã Leia, ela passou pela nossa vida, ela, o esposo dela. É melhor ela falar mais sobre isso, né? Vamos conversar aqui. Irmã Leia, eu quero que você se apresente para as pessoas, onde que a senhora está hoje, com quem que a senhora é casada, fala um pouquinho sobre a senhora. Bom dia, mulheres que vencem, amadas do Senhor Deus, né? Porque eu vejo todas as mulheres como muito amadas por Deus. É uma alegria, Thaís, muito grande, enorme estar aqui nesta manhã juntamente com vocês, né? Para poder estar contando um pouco da nossa história e dessas maravilhas, dessa grandeza que só o Senhor Jesus para fazer na nossa vida. Eu sou a esposa do pastor Lair, a gente está atualmente lá na região regional de Rio Bonito, já passamos aí por várias cidades, várias regiões. E uma delas, Campinas, né? Uma delas, Campinas, né? Que a gente não esquece nenhuma, cada uma fica no coração da gente, é uma família que a gente carrega no coração para sempre. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã. Eu vejo como uma oportunidade de Deus vinda do céu para transmitir pelo menos um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. Das experiências que Deus faz a gente viver, né, Irmã Leia? Eu falo com carinho especial da Irmã Leia porque eu me converti há muitos anos atrás em Campinas com o pastor Lair, que foi o meu pastor, foi o meu pai da fé. Eu me lembro quando eu comecei, foi até uma história engraçada, Irmã Leia, que quando eu comecei na igreja, vou até contar para as irmãs de casa, porque às vezes alguém sempre se identifica com a nossa história, né? Eu me lembro bem que quando eu pisei, eu fui para a igreja, eu não sabia que era a Igreja da Graça, fui ali, pisei ali naquela igreja que era mais próxima da minha casa, e eu estava com problemas sérios, com depressão, síndrome do pânico, então eu tinha muitos problemas difíceis, a minha vida familiar totalmente destruída também. E eu lembro quando eu pisei ali na igreja, eu falei assim, será que esse pastor grita muito? Porque eu me lembro que existia esse estigma de que igreja evangélica tinha um pastor que gritava muito no altar. E eu me lembro da calma que o pastor Lair tinha, que ele tinha todo aquele cuidado com as pessoas. E aí eu conheci a Irmã Leia, que as irmãs de casa já devem ter reparado esse jeitinho doce de falar, que até hoje, e é verdade, que até hoje, quando eu tô ali com os meus filhinhos pequenos, eu me lembro da Irmã Leia. Eu me lembro até de um episódio engraçado, que nós estávamos numa confraternização da igreja. Sim, é isso. E eu me lembro que a senhora tinha 2 pequenininhos, que hoje já são moços, já você vai falar deles aqui pra gente. Graças a Deus. E hoje eu também tenho 2 pequenininhos, e eu me lembro da postura que a senhora tinha do Daniel, né? Ah, sim, Daniel, não corre, né? Daniel, não faz isso. Sempre com essa voz calma e mansa, e eu acho que é um reflexo que hoje eles são 2 moços aí Graças super bem Deus, criados, Thaís. né, Irmã Leia? E quem são eles? Fala pra gente. Olha, Thaís, hoje, né, os 2, o Davi é um pastor hoje, né? E Deus, ele surpreende a gente, Thaís. Tanto assim que eu não imaginava um dia hoje estar no ministério, ser esposa de pastor, né? Ser mãe de 2 filhos, que é uma grande bênção. É verdade. Então, Deus, ele me surpreende. O Davi, Deus me surpreendeu com ele também. Não que eu não esperava, né, que ele fosse ser um pastor. É que na adolescência passa aqueles outros sonhos, outras vontades, desejos, mas Deus é fiel. E aquilo que desde criança, Thaís, a gente vai colocando no coração deles, vai passando para eles, como diz a palavra de Deus, ainda quando for velho, não se desviará dele, né? O Daniel também é uma bênção, um homem de Deus,
né? Graças a Deus. E isso, Thaís, a gente assim não consegue sozinha, não. Isso não vem de nós. Eu tenho visto isso, visto e vivido. Não vem de nós, realmente é uma graça que vem somente do Senhor Jesus. É verdade. Né? É uma escolha que nós fazemos quando a gente prioriza a palavra de Deus, prioriza a vontade de Deus, que sempre vai ser boa, perfeita e agradável, né? Então, quando nós priorizamos isso, Thaís, a gente busca o Senhor primeiramente, né? Busca dele essa sabedoria, essa direção. Não tem como dar errado. E, Thaís, nem sempre foi assim. Quando eu era menina, ali no início da pré-adolescência, porque eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Nossa, né? Não tenho vergonha de falar, o pessoal descobriu minha idade, foi no ano de 81. Que eu fui batizada nas águas, no Espírito Santo, né? Que legal. E quando eu era assim, bem menina, eu era muito nervosa, agitada, aquela gentaiada em casa, muitos irmãos. Minha mãe era uma pessoa muito acolhedora. Quem chegava ali almoçava, jantava, então imagina. Sempre cheia a casa. E menina nova, você já sabe, aquela coisa que deixa tudo nos mínimos detalhes arrumadinho, né? E eu deixava tudo arrumadinho para minha mãe, gostava de ajudar ela. De repente, chegavam os irmãos e começava a... Aí você ficava brava. Meu Deus! E eu estava dando os primeiros passos na fé, né? E eu ficava nervosa, batia minha cabeça na parede de nervoso. Aí um dia eu senti vergonha, Thaís. Falei, peraí, eu sou de Jesus, eu não posso ser desse jeito. Eu sabia que aquela vestimenta não era para mim. Ou seja, aquele comportamento não era para mim, de ficar brava com os irmãos, ficar reclamando. Poxa, chegaram do trabalho cansados, né? Era menina. Então, o Espírito de Deus já começou a trabalhar em mim. Olha, essa atitude não é para você, responder para seus irmãos, né? Aí, Thaís, eu fiquei com vergonha. Aí eu falei com Jesus, eu falei, Senhor, eu não quero ser essa menina brava. Meus irmãos chegam cansados e eu ficar brigando com eles, respondendo para eles, né? Me dá paciência, Jesus. E aquele que pede... Thaís, o que pede, ele dá. Falei, Jesus, me dá paciência, porque eu não quero brigar com eles. Pelo contrário, eu quero ser... Porque a gente tem que ter as vestimentas que Deus dá, Thaís. A nossa vida não é mais a mesma, a vida antiga. Então, nós temos que ter essa consciência que as atitudes são vestes. Então, a gente tem que estar vestida com as atitudes que a palavra de Deus nos ensina e nos dá. E eu pedi para Jesus, Thaís, aí ele foi trabalhando isso em mim, foi trabalhando isso em mim. Nossa, aí você já começa a entender que em casa você tem que ser aquela pessoa que apazigua, que traz paz, né? E fui entendendo isso daí, Deus foi trabalhando. E algo que marcou muito, Thaís, também na minha fase aí de pré-adolescência, juventude, foi o encontro de jovens que eu participei. Olha Porque, só. por exemplo, quando eu comecei a trabalhar ainda na pré-adolescência, aquele agir de Deus na nossa vida. Eu chegava cansada do trabalho, né? E já corria para a sala, sentava e começava a assistir novela, apegada em novelas. E começava a assistir novelas. E Deus já foi trabalhando isso também. Daí já vem a canseira, aí já não quer ir para a igreja. Né? A armadilha do inimigo. E daí, Thaís, eu participei do encontro de jovens e o pregador, Deus usou muito ele naquela noite, ele disse, olha, se você começar a tirar 15 minutinhos do seu dia, por dia, para Deus, a sua vida não vai ser mais a mesma. E como eu tinha aquela sede de ter a vida cada dia transformada, isso não vem de nós, né, Thaís? É verdade. Só a graça de Jesus. Isso mesmo. E como eu tinha essa sede de ter essa vida transformada, de testemunhar o Senhor Jesus bem dentro de casa, né? Eu queria glorificar o Senhor em tudo, né? Porque a primeira coisa que ele fez na minha vida, Thaís, após a conversão, foi a cura de um reumatismo muito forte que eu tinha, muito doente, problema de intestino. Cheguei para Jesus com medo, era medrosa, não fechava os olhos, doente, né? Então a enfermidade já havia sido curada. Né? Já havia sido curada daquele reumatismo muito forte, que se eu for contar aqui vai tomar muito tempo. Não, mas olha. Né? Então eu tinha essa sede assim, de glorificar, de mostrar Jesus, né, bem na minha casa. E daí, Thaís, aí eu guardei aquela palavra, eu falei, puxa, se eu tirar 15 minutos por dia, minha vida não vai ser mais a mesma? E mesmo assim, dos dias que eu ia na igreja, Thaís, a minha casa, como eu comentei, sempre cheia de gente. Nossa. Você não achava um lugar para estar aí, ler a palavra, orar. Que coisa. A minha mãe tinha uma calçadinha lá, um corredorzinho, que eram as plantinhas dela. O que eu fazia? Pegava uma cadeira, colocava lá e comecei a fazer isso. A hora que eu chegava do trabalho, ao invés de ir para a sala, eu comecei a mudar. Eu tirava esses 15 minutinhos, começando a ler a palavra, Thaís.
como que Deus foi trabalhando na minha vida, a visão foi sendo aberta. Meu Deus do céu. Interessante, irmã Leia, a senhora falar sobre isso, porque tudo que a gente faz, qualquer crescimento espiritual que a gente possa ter, depende da nossa escolha, depende de uma decisão que a gente toma, né? Uma decisão que a senhora tomou e uma coisa importante que a senhora transformou na sua vida. A senhora tirou um hábito ruim, que era chegar em casa e sentar no sofá e ficar na frente da novela. TV, e mudou por outro hábito, que é o hábito da leitura da palavra, né? Acatando aquilo que o líder espiritual falou para a senhora ali, olha, 15 minutinhos por dia. E é uma coisa que eu sempre tenho falado nas campanhas que eu tenho ido. As mudanças de hábito começam ali com 5, 10, 15 minutinhos, né? Às vezes a pessoa quer mudar de vida completamente, ela quer ler a Bíblia ali 2 horas, sendo que nunca pegou, ou então quer orar há muito tempo. Não, é devagarinho. É a mudança gradativa que acontece realmente, aquela mudança de hábito que é real, de dentro para fora, e não ali uma semana que você vai ler a Bíblia ali, meia hora, não sei quantas horas por dia, e vai acabar, né? Interessante isso, irmã Leia. E a senhora estava falando do início da sua conversão e como é que foi esse processo? Eu lembro que a senhora comentou há muitos anos com a gente que a senhora não começou na Igreja da Graça, né? Foi um momento que a senhora entrou na Igreja da Graça aí, né? Não tinha ainda, né? Na minha cidade, na rua que eu morava. Que cidade que era, irmã Leia? Batatais, Batatais, interior de São Paulo, né? Interior. Pra quem não conhece, próxima a Franca, Ribeirão Preto, fica ali no meio. Que legal. E foi maravilhoso, porque a gente, assim, era uma família muito religiosa, aquela tradição que a gente tinha que estar seguindo, sabe? Meu irmão, a gente tinha que estar indo, tinha que estar seguindo. Então, quando a minha irmã mais velha começou a ir, Thaís, eu achava estranho. Porque, assim, o jeito que ela começava a orar, eu achava estranho, porque a gente era aquela religiosidade, para falar a verdade, né? E ela me convidava para ir na igreja, eu falava para ela isso, olha, pré-adolescente ainda, né? Eu falava para ela, imagina, não precisa, eu já vou na igreja, já participo disso, pura religiosidade. Não preciso ir. Mas os jovens iam na minha casa desse outro ministério, sabe? Que a minha mãe, como eu falei, era um coração que, meu Deus, fazia almoço para os jovens. Então, a pessoa tinha prazer de estar lá. Então, os jovens iam na minha casa almoçar no domingo, ela levava, eles me chamavam, eu, puxa, mas eu já tô indo. Eu achava estranho, esquisito, Thaís. Imagino. E eles foram orando, até que chegou um domingo, nossa, foi muito lindo. O Espírito Santo, Thaís, não precisou ninguém me chamar, ninguém me acordar. O Espírito de Deus foi lá, tocou em mim, eu levantei sozinha e fui para a igreja. Foi amor à primeira vista. Que bênção, glória a Deus, lá em Batatais. Em Batatais. Aí já me convidaram para ir para o culto da mocidade à noite, aí eu já quis voltar para o culto da mocidade, né? Aí já foi aquela sede mesmo por Jesus, né? Buscando Jesus. Que legal. Como eu comentei com você no início, porque eu era muito medrosa, tímida, Thaís, que meu Deus do céu. Se alguém olhasse para mim, eu procurava um lugar para esconder o rosto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Os primeiros dias que eu fui na igreja com a minha irmã era até engraçado. Eu lembro disso, eu dou risada. Ela gostava de, no final, na despedida, né? Despedir das pessoas. Eu já estava lá fora esperando ela. Corria. Já estava lá fora para não ver ninguém, não conversar. Meu Deus. E Deus foi trabalhando tudo isso, Thaís. Me curou de todas aquelas doenças que eu tinha, né? Esse medo que, meu Deus, que me fechava os olhos, né? Também não é bom, porque há muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui também passam por isso. Não importa a idade, tem gente que tem esse bloqueio de se comunicar, de falar com alguém. Isso impede que você tenha boas amizades, bons amigos, tenha bons relacionamentos na igreja e fora, né? A gente tem enfrentado isso. Eu tenho atendido pessoas até com esse problema. Olha, não consigo conversar, não consigo me comunicar. E Deus vai tirando, né? Deus vai trabalhando, Thaís. Em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Olha, a gente vai falar mais aqui ainda com a irmã Leia, tem muita coisa boa. E olha, fica ligada, chama a amiga para ver a gente aqui, porque já eu vou comentar com a irmã Leia sobre uma coisa muito importante que eu atendo muitas irmãs com essa dúvida, sobre ser uma mulher submissa no lar. Você pode ver pelo jeitinho da irmã Leia que ela é toda doce, ela é toda amorosa, mas aí você fala assim, mas eu não sou assim. Mas é possível você ser um exemplo de mulher submissa no lar, e você vai entender a diferença de submissão e opressão, omissão. Não é isso que a gente fala, né? Muitas mulheres têm essa confusão dentro da mente aí, e a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Olha, eu quero chamar a sua atenção agora para você falar, para a gente falar bastante aqui agora sobre
o Ministério das Intercessoras, né? O que é esse movimento todo das mulheres que vencem, que tem ganhado forma, tem ganhado o espaço não só nas igrejas, mas também fora das igrejas. Eu tenho falado bastante aqui nos programas de Mulheres que Vencem também sobre o MQV no lar, como tem sido bonito o trabalho no interior de São Paulo, aqui em São Paulo. As Mulheres que Vencem, a equipe de Mulheres que Vencem tem visitado os lares, chamando as vizinhas, chamando as amigas que estão passando por problema sério, problema de vício com drogas, marido no vício da bebida, filho nas drogas. Então, mulheres que sofrem com depressão, uma opressão maligna, chama então todas essas mulheres da casa de alguma irmã ali que tem a possibilidade de abrir sua garagem, de abrir uma parte da sua casa, e as mulheres de Deus vão lá ministrar essa palavra para você. Então, está sendo muito bonito esse trabalho que a gente está fazendo. E o Ministério de Mulheres que Vencem, ele vem trazer isso, palavra de fé, palavra de poder, em todas as nossas reuniões que são feitas em todo o estado de São Paulo e também no Brasil. Esse programa mesmo passa para todo o Brasil. Eu recebo muitas mensagens das mulheres aí da Bahia, no Amazonas, que acompanha a gente bastante, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, está sempre ligado aqui nessas mensagens de fé que a gente traz. E é esse o trabalho das Mulheres que Vencem, levar palavra de fé, de poder. E olha, um tema que nós estamos trabalhando esse ano de maneira forte é lutando pela vida, como aquela mulher hemorrágica da Bíblia Sagrada, aquela mulher do fluxo de sangue que fez de tudo, né? Ela não tinha mais opção, ela não tinha mais o que fazer, então ela lutou pela vida ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, onde dele saiu virtude e a obra foi completa, e ele ainda finaliza dizendo: vai em paz porque a tua fé te salvou. É a tua fé, minha irmã, que te salva. É a fé no Senhor. Quando a palavra é ministrada, aquela fé é gerada no teu coração, você toma posse e a bênção de Deus acontece. É assim que tem sido em todas as nossas reuniões. Irmã Thaís, eu quero saber mais sobre esse Ministério das Mulheres que Vencem. É muito fácil. Acessa lá mulheresquevencem.com.br, vai lá na abinha Cadastre-se. Ali você vai terminar o seu cadastro. No final do cadastro vai ter um WhatsApp para você chamar a gente. Você manda um oi e pronto. A gente começa a conversar com você, você manda seu pedido de oração, a gente manda o propósito de oração e é assim que tem feito. Irmã Thaís, eu quero saber das reuniões das Mulheres que Vencem. Você pode ter acesso às nossas reuniões no nosso Facebook oficial, Mulheres que Vencem SP, e também no nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP, aqui em São Paulo. Você que é da Bahia, de outro lugar aí do Brasil, você também pode digitar tanto no Facebook como no Instagram essa sigla, então, Mulheres que Vencem, e a sigla aí do seu estado, RJ, MG, e assim você vai achar os mesmos dados que a gente passa aqui. O pessoal do estado aí também trabalha da mesma forma. Irmã Thaís, poxa, eu queria tanto que esse programa passasse para uma amiga minha está precisando tanto ver essa palavra que foi ministrada no programa, então você pode passar para ela no nosso YouTube, também oficial das Mulheres que Vencem. Ali você vê os programas que nós já fizemos aqui, das Mulheres que Vencem, você vê os cultos que nós já fizemos, é coisa especial mesmo. Aqui no programa você vai poder acompanhar também os cultos que estamos fazendo, as campanhas que nós estamos fazendo aí pelo estado de São Paulo. Então é coisa linda de Deus mesmo. E o mais bacana de tudo, é legal, é interessante, porque quando a gente termina um culto, todo mundo fala assim: poxa, pastor, olha, eu queria um CD dessa reunião para poder presentear uma amiga, presentear alguém. Não precisa, você agora pode ir lá copiar o linkzinho no YouTube e passar para essa amiga. É de graça, você vai lá, acessa, se inscreve lá no sininho para você não perder nenhum vídeo nosso ali das Mulheres que Vencem. Então está sendo uma ferramenta evangelística muito forte. Inclusive, nesta semana, eu recebi o testemunho de uma mulher que viu uma das nossas pregações. Eu enviei o link para ela no YouTube, uma das pregações que nós tivemos aqui em São Paulo, na nossa sede estadual. E ali eu falava muito da pessoa, da mulher, acordar, tomar posse. Porque, olha só, minha amiga, existem mulheres, e esse era o caso dessa irmã, que ela fazia as orações chorando e suplicando. Ela estava com a porta de emprego fechada, ela tinha sofrido uma calúnia no trabalho, algo muito sério que mentiram acerca dela, e estava com uma hemorragia já tinha alguns dias. E ela então começou a chorar e suplicar a Deus: Deus, por que eu estou nessa situação? Olha para mim. E na verdade é o que a Bíblia diz
diz que o povo de Deus tem sofrido porque lhe falta o conhecimento. Aquela mulher não conhecia a autoridade que ela tinha em Cristo Jesus. Então eu expliquei para ela, eu falei, você está orando errado. Você precisa aprender a determinar a sua vitória, a sua bênção. Não é assim que você vai conseguir nada de Deus. Então ela entendeu através daquele linkzinho que eu passei no YouTube, ela ouviu a mensagem, ela entendeu a oração que ela tinha que fazer. E nessa semana foi muito bonito, porque ela me mandou uma mensagem falando assim, pastora, muito obrigada, porque a senhora me ensinou ali a fazer aquela oração onde eu determinei, as portas de emprego já foram abertas, já estou trabalhando, a hemorragia parou. E olha, eu fiquei muito feliz, porque essa é a missão das mulheres que vencem, ensinar outras mulheres a vencer, a determinar o que é delas por direito. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, te ajudando, tá ok? Então, falando aí das mídias sociais. Eu vou passar aí para você também o nosso WhatsApp. Você vai ver aí na tela, irmã Thaís, eu já me cadastrei, nunca recebi nenhum propósito. Eu quero receber esse propósito, quero receber também as mensagens. Tá aí, então, o WhatsApp oficial das Mulheres que Vencem. Você que é de outro estado, quando você mandar um oi nesse WhatsApp, eu vou mandar o WhatsApp aí do seu estado, tá ok? Então, fica ligadinha aqui com a gente. E voltando aqui para nossa querida irmã Leia, que hoje está trazendo bênção para nós. Já começar com essa vozinha suave, que dá vontade de a gente ficar até mais perto de Deus, né? É uma bênção muito grande. Eu falei aqui no comecinho, a irmã Leia já contou um pouquinho da história dela, da conversão dela, casada com o pastor Lair, e até uma curiosidade para as irmãs de casa. O pastor Lair foi o meu pastor, o pastor que eu me converti com ele. Eu me lembro das palavras muito sábias que ele falava ali no altar. E eu me lembro, até já dei um exemplo, quando eu pedi até para ele me ligar, dando uma palavra de vez em quando. Eu falei, pastor, eu era sozinha na minha casa, me converti sem ninguém ir comigo. A luta era minha, eu precisava buscar por mim. E eu, muito jovem, já saí ali então na igreja em busca de ajuda. Falei, pastor, às vezes eu precisava de uma palavra amiga, de alguém que me desse uma palavra. Porque eu vou falar com a minha mãe, é só conselho sem base nenhuma bíblica. Aí você fica pior, né? Eu ficava pior. Às vezes eu queria um conselho de alguém e não tinha. Eu falei, pastor, dá uma ligadinha aí pra mim. E ele ligava pra mim na santidade, no temor ali. Falava, então Deus é contigo e tal. E sempre fazendo a obra de Deus. E a irmã Leia também não era diferente. Meu esposo até me conta uma história, e é isso que eu quero entrar aqui nessa outra parte. Meu esposo conta uma história que uma vez foi na casa de vocês lá e o pastor lá estava com uma situação difícil para enfrentar, como todos nós temos diariamente, os nossos leões para rasgar, né? Ainda mais, né? Ainda mais a gente, nós somos pastores, pregadores, somos os líderes, que a gente está sempre tendo que resolver situações, né? E aí eu me lembro que o Carlos fala para mim até hoje, ele falou assim, eu me lembro da postura da irmã Leia, que ela chegou assim com muita calma para o pastor Lair e falou assim, pastor Lair, na ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí ele aguardou aquilo, e aí eu falo, nossa, é interessante isso. E é isso que eu queria conversar com a irmã Leia, para ajudar as irmãs de casa. Como é necessário ser um exemplo, inclusive o tema do programa, ser um exemplo, que é tão difícil. Hoje as pessoas querem fugir de ser exemplo. Elas acham isso uma carga muito pesada, ser um exemplo no lar, principalmente nós mulheres. Porque a gente, na verdade, a gente assumiu o papel do homem, que trabalha fora, que faz todas as coisas que um homem, teoricamente, faria, né? E também temos o papel no lar, ou seja, é uma missão dobrada, né? A gente não está mais com aquela antiga missão que era só cuidar do lar e dos filhos. Agora a gente tem essa dupla missão que eu acredito que muitas mulheres têm se confundido. Então, assim, muitas mulheres na realidade atual sustentam um lar e às vezes se acham no direito de talvez inverter os papéis, o que é um problema muito sério, né? E a irmã Leia, eu acho que ela vem trazer isso pra gente, esse valor da mulher dentro do lar, como que tem que ser e por que, e acabar com esse estigma de que mulher submissa não tem voz dentro de casa. Eu queria que você falasse sobre isso, irmã Leia, sobre a mulher dentro do lar. Como que é isso? E claro, né, Thaís, que a mulher, segundo a palavra de Deus, essa submissão, claro que a mulher tem a vontade, né? Claro, ela tem as ideias, as opiniões, mas eu vejo assim, Thaís, que nós precisamos ter essa escolha de buscar a vontade de Deus. Porque às vezes a mulher ela se preocupa tanto com a beleza exterior, sabe? E como você comentou, porque eu já trabalho, eu ajudo meu esposo em casa e se acha no direito de tantas coisas, né? E esquece, Thaís, que só através da graça do Senhor Jesus, não tem outra fonte.
É só através dessa fonte, que é o Senhor Jesus, que nós conseguimos todas as coisas. E nós temos que dar valor a esse princípio, nós temos que dar valor naquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um espírito manso e tranquilo. A Bíblia diz que é preciosíssimo, é precioso diante dos olhos do Senhor. E às vezes a mulher não enxerga essa beleza, não dá esse valor, né? Ah, já estou bonito para o meu marido. Claro, a pessoa em si, a pessoa no bom juízo, todos querem ser bonitos. Claro, né? Se cuidar, né? Ficar bem. O marido, né? Todos querem, né? É Sua verdade. esposa bonita. É. Mas, às vezes, eu vejo que a mulher, ela foca muito nesse lado, Thaís, e esquece esse lado de agradar a Deus, de buscar a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Então, a gente tem que empenhar em prosseguir, conhecer o Senhor, em conhecer o Senhor Jesus. Como eu comentei com você que no início da minha conversão eu aprendi a tirar 15 minutinhos para Deus, isso mudou a minha vida, né? Por exemplo, Thaís, em casa eu sei assim, claro, tem aquele dia que é aquela correria, né? Claro, é. Mas eu tenho que tirar um tempo para mim com Deus, para me buscar dele. Né? A gente tem que tirar um tempinho para buscar Deus, para falar com Deus, né? Para buscar do Senhor essa sabedoria que só Ele para dar. É verdade. Que às vezes a mulher exige tanto do marido, tanto do homem, algo que só Deus pode dar para ela. É verdade. Então nós como igreja de Cristo, primeiramente nós temos o Senhor Jesus como nosso marido. Então tem coisas que você tem que ir a Ele. Inclusive, em Isaías diz que o Senhor é o nosso marido. É o nosso marido, Thaís. E isso é interessante, essa analogia. Deus é tão maravilhoso e sábio ao escrever isso, que a mulher tem isso de querer esperar demais do marido, né? Esperar uma atitude muito compreensiva, às vezes, muito que dê tudo para ela, que faça tudo por ela. E, na verdade, esse é o Senhor, nosso Deus, exige né? muito, né? Algo que é Deus que vai te Deus dar. que não vai tem suprir, como. Tem lugar exatamente. que às vezes o marido nem pode estar com você. Exatamente. É Deus. Então, se a mulher, Thaís, ela não priorizar isso, essa beleza interior, que só através da graça de Jesus você pode ser essa mulher espiritual. Se não for através dessa graça, você não consegue ser uma mulher submissa segundo a palavra de Deus. Sim. Que nessa submissão que nós comentamos, que tortura, submissão boba, né? Porque a natureza feminina em si, é natural a mulher já se inclinar, ser inclinada a não aceitar. Você entendeu? Então, para você ser essa mulher espiritual, é buscando em Jesus, em conhecer Ele, sabe? Buscando dele, buscando a vontade de Deus. Por exemplo, eu estou no meu lar. Quando você é essa mulher, você busca essa qualidade em Deus, Thaís, que é ser tranquila, confiante em Deus, em qualquer situação, mesmo eu nem percebo às vezes que eu passo isso, mas em qualquer situação você acaba passando isso. Porque a chuva, o mau tempo vem para todos. Como nós comentamos, Jesus disse, né, a parábola, a casa que foi construída na areia, que foi construída na rocha. O mau tempo veio para todas. Exatamente. Né? Então, se você é uma mulher, Thaís, que você tem essa primazia, que é a palavra de Deus, né? Quando você é essa mulher que você tem isso no teu espírito, essa tranquilidade, você é uma mulher humilde. A humildade, ela flui. Sem você se esforçar, ela acaba fluindo. Então, em qualquer situação, você acaba passando essa confiança que você tem no Senhor para os seus filhos, na sua casa. Você respeita o seu limite, né? Porque você está ali, você vê, puxa, eu não tô buscando a minha vontade. Porque a mulher que tem essa beleza que diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, né? Que tem essa beleza, que é o espírito manso e tranquilo, ela é humilde, ela nega-se a si mesmo, Thaís. Né? Que a gente tem a nossa vontade, mas você acaba negando a sua vontade porque você quer a vontade de Deus. É muito forte, né? Isso. Você consegue, agora sozinha você não consegue, Thaís. Se você assim não priorizar a vontade de Deus, a palavra de Deus, porque a mulher que tem um espírito manso e tranquilo, ela não é boba, ela não é tola. Primeiramente, diante de Deus, isso é precioso. Você consegue ser humilde, sabe? Aquela mulher que, como nós comentamos, mas eu trabalho, eu que coloco isso dentro de casa, então eu posso falar. Ela respeita o marido, ela é humilde, sabe, Thaís? Precisa trabalhar esses valores, porque a família foi Deus que constituiu. Exatamente. E a mulher, ela tem esse valor, sabe, Thaís? Essa capacidade no reino de Deus de trazer a presença de Deus para o seu lar.
Isso é muito né? forte, Maléia. Então, nós Isso podemos trazer. é. Em tudo você leva a presença de Deus. Eu costumo falar, não te cortando para as mulheres, quando às vezes a gente está ministrando, que você vê um castelo lindo, você não vê a coluna, mas ela está ali sustentando. É. Então, a mulher, ela tem essa capacidade, Deus dá para ela essa condição de ser uma coluna, sabe, Thaís? Exatamente. Sustentar os filhos espiritualmente. Mas se você não dá prioridade a esses valores e priorizar só o que é externo, o que os homens aplaudem, É verdade. não tem como. Exatamente. Eu até me lembrei agora de uma coisa que a senhora falou há muitos anos pra gente ali, numa reunião também ministerial. Eu lembro que a senhora falou assim, nem sempre como esposa de pastora, né, porque na época, Sim. né, como esposa de pastora, eu vou estar sempre no altar. Ah, sim, Eu lembro Thaís. que a esposa de pastor ela tem que estar sempre em evidência, mas nem sempre. Na verdade, a senhora estava ali nos bastidores, a gente estava sempre você vendo ali com 2 crianças pequenas também, que é uma coisa que demanda uma atenção, né? E aí você estava ali. Então, ela falou, eu lembro que a senhora falou isso, eu tenho um ministério grande, eu tenho um pastor para cuidar, eu tenho a família, então... E é exatamente isso. É engraçado que essa renúncia, talvez, da senhora, né? Que não adianta, a gente que é mulher, a gente sabe como a gente renuncia essas coisas, né? Essa renúncia traz depois um piso de glória. A gente vê a nossa casa sendo edificada, né, irmã Leia? Nossa, que lindo o que a senhora falou agora sobre a humildade e o que está escrito ali nessa carta de Pedro. Então, temos que trazer, né, Thaís, essa humildade em nós, né? Essa tranquilidade na nossa alma, que não que você assim, né, não faço nada. Isso é muito importante. Mas é uma tranquilidade que você tem que passar para os teus filhos, que eu vejo isso como a maior herança que a gente deixa para os filhos, é a confiança no Senhor. Engraçado, irmã Leia, a senhora fala sobre isso, sobre essa tranquilidade com os filhos. Muitas mulheres confundem essa tranquilidade como uma omissão. Eu não vou repreender, eu não vou falar o que eu tenho que falar, eu não vou expor a minha opinião. Claro que vai. Mas tudo tem que ter a sabedoria, como é que eu posso dizer? O balanço, né? O equilíbrio da mãe. E eu lembro que a senhora viveu muito isso, né? Das crianças pequenas e ali tendo que ensinar. Eu lembro que o exemplo que eu tinha da senhora ali constantemente era que a senhora vivia ensinando no seu jeito de ser, no seu exemplo. E é exatamente isso. Às vezes, dentro da nossa casa, a irmã que está me assistindo agora pode ser aquela mulher nervosa. Eu sei que muitas mulheres não gostam de ser assim. Sim, elas né, Thaís? nem querem ser assim. Acabam pela circunstância, talvez pelo estresse do trabalho, é um dia corrido, aí o filho vem, mas às vezes não consegue dar atenção. E às vezes é uma coisinha que ele faz errado, porque criança faz coisa errada, não adianta. Sim, né? A gente tá ali para ensinar mesmo, mas aí perde a paz, fica intolerante. Então é o que a senhora falou, tudo pela graça, né? Vem aquela... Sem Deus a gente não vai conseguir do dia para noite. Ela precisa saber, Thaís, ter essa certeza que ela tem quem ama ela, que ela tem um Redentor. Exatamente. Que ela tem... Isso eu aprendi também desde a minha mocidade, que eu tinha um amigo mais perto de mim. Ai, que lindo! Isso é maravilhoso. Sabe, quando eu precisava de algum conselho, Thaís, eu não corria em amiga, sabe? Eu até às vezes era minha deixada de lado, porque não que eu não queria ficar com rodinhas, amigos, mas porque eu guardei esse princípio no meu coração, que ele é meu conselheiro. Glória então eu falei, Deus. Jesus, o Senhor sempre vai ter o conselho certo para mim. Exatamente. Puxa, eu tenho onde ir. Né? A gente tem uma fonte que tem maravilhosa, tudo para inesgotável. nós. Meu Deus, que qualquer hora que você bater ali, verdade. Né? Então ele nos ajuda em tudo, Thaís. Até quando eles eram crianças, né? Claro, às vezes faz aquela arte que às vezes vai querer te irritar, né? Testam a gente, né? Eles testam. Mas se você volta para a palavra de Deus, ela te ensina em tudo, Thaís. Verdade. Em tudo, tudo. Me lembro que até na adolescência do Davi, né? O Daniel, adolescente, alguma coisa que você vê que te choca, que você não gosta, às vezes, né? Alguma coisa, eu ia lá, orava primeiro. Porque você não pode, se quer vir a ira, eu guardo muito essa palavra também, deixa a ira e abandona o furor. Por quê? Porque não é bom para nós, não presta. Não é. Se Deus está falando deixa, porque não serve. Então, se vem a ira, não é bom, Thaís. Porque qualquer mãe, às vezes, se o filho faz uma arte, alguma coisa, se irrita, fica nervosa.
Deixa, não aceita, espera passar. Então, primeiro eu ia orar, Thaís. Eu falava, eu tenho um conselheiro, eu tenho um amigo, olha que sabe? ensinamento para nós. Então, eu ia até Jesus. Jesus, como que eu devo falar? Como que eu devo agir, né? Glória Thaís, como que ia fluindo? Aí Olha eu chamava para conversar com calma. Filha, assim, assim, assim. A palavra de Deus diz isso, 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 né? Bons E ia ensinamentos. fluindo, sabe, Glória Thaís? a Deus. E nós temos, a mulher tem que ter essa certeza no espírito dela, Thaís, que ela tem um ajudador. E não é um ajudador qualquer, não, um ajudador forte. Graças a Deus. Que nos ajuda em todas as coisas. Glória a Deus. Ai, Thaís, se eu parar para falar tanto é muita coisa boa, gente. Quanta coisa, Jesus, sabe, Thaís? E hoje é tá... Jesus que dá. E olha, e deu frutos, né? Hoje o pastor Davi vai casar agora com a Brenda, nossa apresentadora aí do Graça Music na TV, lá, filha da pastor Yara. Então, gerou frutos, né? Eu sei que tudo que a gente faz gera frutos, de bom ou de ruim. Às vezes, ali na ira, a gente gera uma consequência para o resto da vida. Então, vale a pena a gente fazer como a irmã Leia ensinou. A gente foi um ensinamento muito grande. Na hora da ira, deixar ela de lado, buscar Jesus, que é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Graças a Deus por isso, né? Olha, então esse foi o nosso programa. Uma pena, eu acho que a gente falou tão pouco aqui hoje, mas graças a Deus, eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, minha amiga, que você tenha sido ensinada nesse dia. Se você quiser ver, não esqueça de acessar o YouTube, você vai conseguir ver. Quero agradecer a irmã Leia pela vinda, espero que Jesus prepare momentos como esse novamente para a gente poder ensinar as irmãs de casa. Graças a Deus por isso, obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, em nome Thaís, de Jesus. De coração. E olha, só lembrando para as irmãs lá de Piracicaba, eu estarei com vocês já às 5 horas da tarde, tá? Então agora eu vou deixar vocês aqui com a agenda desta semana, tá bom? E eu espero você aqui no programa da semana que vem com os melhores momentos de Campo de Fora, tá bom? Um abraço para você, um beijo no teu coração e até semana que vem. Dia 23 de fevereiro, sábado. Região de Itaquaquecetuba, no Centrão, às 15 horas. Rua Socorro, número 380, Vila Montebello. Em Piratininga, às 15 horas. Rua Francisco Otaviano, número 500, divisa com Guarulhos. Em Alto de Itaquá, às 17 horas. Estrada São Bento, número 1114. Em Manuel Feio, às 17 horas. Rua Piracicaba, número 57. No Marengo, às 17 horas, Avenida Joaquim Manuel de Macedo, número 495. Região de Santa Catarina. Em Chapecó, às 15 horas, Rua Guaporé, número 220E, Centro. Região de São Miguel Paulista. Em Vila Nova Itaim, às 17 horas, Rua Domingos Fernandes Nobre, número 203. Região de Piracicaba. Em Piracicaba, às 17 horas, Rua Governador Pedro de Toledo, número 1180, Centro. Região da Lapa, em Jardim Ipanema, às 5h30 da tarde, Rua Pedro Ravara, número 321. Na Vila Penteado, às 18 horas, Avenida Deputado Cantídio Sampaio, número 1497. Região de Franca, em Restinga, às 18 horas, Rua Luiz Antônio Giora, número 200, Nova Restinga. Em Cristais Paulista, às 7h30 da noite, Horácio Alves Branquinho, número 421, Centro. Região de Guaianazes, em Parque Dourado, Ferraz de Vasconcelos, às 18 horas, Avenida Governador Jânio Quadros, número 790. Região de Guarulhos, em Guarulhos, às 18 horas, Avenida Aguanil, número 133, Cidade Seródio. Região de Campinas, em Jardim Morumbi, às 18 horas, Avenida Emílio Bosco, número 536, Matão, Sumaré. Região de Limeira, em Santa Gertrudes, às 19 horas, Rua 9, número 40, Parque Industrial. Em Araras, às 19 horas, Rua Vereador Cesário Coimbra, número 71, Centro. Dia 28 de fevereiro, quinta-feira. Região de Franca, em Guará, às 8 da manhã, Deputado João de Faria, número 863, no Centro. Região de Ribeirão Preto, em Adelino Simeone, às 7h30 da noite, Avenida Magide Simão de Trade, número 799. Região de Ermelino Matarazzo, em Jardim São Carlos, às 7h30 da noite, Avenida Águia de Aia, número 3779. Dia 2 de março, sábado. Região de Limeira, em José Ometo, às 19 horas, Rua Irineu Scamparini, número 83.
região de Carapicuíba, em Vila Menque, às 19 horas, Estrada das Acácias, número 29A.